tema da aula 5 é a configuração genérica de um circuito inversor, que utiliza um amplificador operacional e resistores e capacitores como componentes passivos. Nesta figura temos um amplificador inversor, cujo desempenho foi descrito na aula 2. Ele usa um amplificador operacional e dois resistores. Quando um desses resistores é substituído por um capacitor, obtém-se os denominados circuitos RC com amplificador operacional, que resultam em duas aplicações: os integradores e os diferenciadores. Nesta figura, vemos a configuração genérica de um circuito inversor, constituído de um operacional e duas impedâncias, Z1 e Z2. Tanto o Z1 quanto o Z2 pode ser um resistor ou um capacitor. A função de transferência desse circuito é dada por esta equação. Nessa equação sabemos que quando substituímos S por J⍵, podemos determinar o módulo da função de transferência, que representa a equação do ganho em função da frequência desse circuito. Antes de analisar o circuito integrador e o diferenciador, vamos definir o que é um circuito STC. Trata-se de um circuito que é composto de, ou pode ser reduzido, a um circuito contendo um componente reativo, uma capacitância ou minutância, e um componente resistivo. São exemplos de circuitos STC os circuitos de filtro passa-baixa e passa-alta que utilizam um resistor e um capacitor, como mostrado nas imagens abaixo. O circuito da esquerda é um filtro passa-baixa e o da direita um filtro passa-alta. Nesta tabela temos a expressão das funções de transferência desses filtros. Eles têm em comum uma equação que permite determinar a frequência onde ocorre a queda de 3 dB em relação ao ganho máximo. Na resposta do ganho em função da frequência desses filtros, essa região de ganho máximo é caracterizada pela existência de um patamar. A frequência onde ocorre a queda de 3 dB é denominada de FC e é determinada através dessa equação. Vamos analisar um circuito RC, composto de dois resistores e um capacitor, sendo que o capacitor está em paralelo com o resistor conectado à saída e à entrada inversora. Este circuito lembra o amplificador inversor, mas tem uma importante diferença: a presença de um capacitor em paralelo com o resistor R2. O objetivo desse exercício é mostrar que a sua função de transferência é de um circuito STC passa-baixa. Determinar essa função de transferência, determinar a expressão do ganho máximo e a expressão da frequência onde ocorre a queda de 3 dB. Finalmente, projetar, ou seja, calcular R1, R2 e C2, de tal maneira que o ganho máximo seja de 40 dB, que equivale a 100 vezes, que a frequência onde ocorre a queda de 3 dB seja de 1 kHz e que a resistência de entrada seja 1 kΩ. A primeira pergunta é respondida utilizando-se a função de transferência da configuração genérica do circuito inversor. Nessa equação, Z1 está relacionado a R1 e Z2 a R2 em paralelo com C2. A impedância Z2 foi substituída pela sua admitância equivalente. Conhecemos Z1 e a admitância Y2 e, portanto, deduzimos que a função de transferência desse circuito é dada por esta equação, onde definimos uma frequência angular dada por esta expressão, o que resulta numa frequência F0 igual a 1 dividido por 2π vezes R2 vezes C2. Analisando-se a função de transferência do circuito, concluímos que se trata de um circuito com uma resposta passa-baixa, idêntica à de um circuito STC. Na função de transferência, no numerador, temos uma constante, e no denominador uma expressão semelhante à do filtro passa-baixa. Consequentemente, o circuito em análise tem uma resposta de filtro passa-baixa.
Para responder a segunda pergunta, vamos considerar que o capacitor C2 se comporta como um circuito aberto para um sinal de frequência igual a zero, ou um sinal DC. Dessa maneira, resulta um circuito contendo apenas R1 e R2, ou seja, um circuito inversor, cujo ganho conhecemos, é igual a menos R2 dividido por R1. Podemos agora determinar R1, R2 e C2 utilizando-se o ganho desejado de 100 vezes, ou seja, R2 dividido por R1 deve ser igual a 100. Escolhemos R1 igual a 1 kΩ para que a resistência de entrada seja de 1 kΩ. Com isso, obtemos o valor de R2 igual a 100 kΩ. E, finalmente, usamos a frequência onde ocorre a queda de 3 dB para determinar C2, que resulta em C2 igual a 1,59 nanofarads. Vamos então analisar o circuito integrador. Ele é obtido a partir da configuração genérica do circuito inversor, substituindo-se Z1 por um resistor e Z2 por um capacitor. Nesse circuito sabemos que a corrente na resistência é igual à corrente no capacitor, pois não existe corrente na entrada inversora do operacional. Queremos determinar a tensão na saída conhecendo-se o sinal aplicado na entrada. A corrente que circula pelo capacitor produz uma carga no capacitor, cujo valor é dado por esta equação. Sabemos que a corrente que circula pelo capacitor é igual à sua capacitância vezes a derivada da tensão nos seus terminais. Com isso, obtemos o valor da tensão no capacitor em função do tempo. Nesta equação, vamos admitir que no instante t igual a zero existe uma tensão nos terminais do capacitor de valor Vc. Portanto, esse valor Vc deve ser incluído na equação da tensão no capacitor em função do tempo. Sabemos também que a tensão na saída é menos a tensão no capacitor. Com isso, obtemos a expressão da tensão na saída do circuito integrador. Nesta equação, o produto RC é denominado de constante de tempo do integrador. Podemos agora determinar a função de transferência do circuito integrador, utilizando-se a função de transferência da configuração genérica do circuito inversor. Conhecemos Z1 e Z2 e determinamos que o módulo dessa função de transferência é dada por esta equação, e que a defasagem entre saída e entrada é igual a 90 graus. Podemos comparar agora o desempenho do circuito integrador em relação ao do circuito STC, que possui um resistor em paralelo com o capacitor. Podemos avaliar essa diferença utilizando-se o gráfico da variação do ganho em função da frequência. No gráfico da esquerda do circuito integrador, verificamos que existe um polo na frequência igual a zero. No circuito STC, este polo é expresso por uma frequência Fc dada por esta equação. Podemos então concluir que o uso de um resistor em paralelo com o capacitor produziu uma mudança do polo da função de transferência. Comparando as funções de transferência dos dois circuitos, verificamos que no circuito integrador, considerado ideal, o ganho é infinito se a frequência é igual a zero, ou seja, para um sinal DC. No circuito STC, este ganho para uma frequência igual a zero é igual a RF dividido por R. Dessa maneira, podemos afirmar que a presença do resistor em paralelo com o capacitor resolveu o problema de um ganho infinito por uma frequência igual a zero. O uso do resistor RF em paralelo com o capacitor tem outras consequências. Por exemplo, quanto menor o valor de RF, maior o valor da frequência onde ocorre a queda de 3 dB. E podemos também
afirmar que a presença desse resistor causa uma saída com um formato diferente da saída do circuito integrador para um mesmo sinal de entrada. Neste exercício, vamos analisar essa influência do uso do resistor RF. Vamos considerar inicialmente um circuito integrador ideal, em cuja entrada existe esse sinal, uma tensão constante de 1 volt, no intervalo de 0 a 1 milissegundo, que é igual a 0 a partir de 1 milissegundo. Podemos determinar a tensão na saída utilizando-se a equação deduzida anteriormente. Ora, facilmente deduzimos que a tensão na saída é dada por esta equação, menos 10 vezes o tempo. Ela está expressa graficamente nesta imagem, ou seja, a tensão varia de 0 até menos 10 no intervalo de 1 milissegundo e se mantém no valor menos 10. Sabemos que, quando carregamos um capacitor com uma corrente constante, produzimos uma resposta linear como observada aqui. Qual é o valor dessa corrente constante? No circuito, a corrente que circula pelo resistor é igual à corrente que circula no capacitor. A corrente que circula pelo resistor é facilmente calculada, considerando-se que nesse nó a tensão é igual a 0. Portanto, a corrente no resistor, que é igual à corrente no capacitor, é igual a 1 volt dividido por 10 kΩ, ou seja, 0,1 mA. Vamos agora analisar a influência de um resistor colocado em paralelo com o capacitor C. Com a presença desse resistor, existe um caminho de descarga da carga armazenada no capacitor. Ela vai ocorrer através da resistência RF. A tensão na saída é dada por esta equação, que é uma equação exponencial, que tem uma constante tal, definida como sendo produto da capacitância pelo resistor RF. Vamos admitir que a tensão na saída inicial seja igual a 0. A tensão final na saída será dada pelo produto da corrente vezes o resistor RF. Portanto, a tensão final é igual a 100. A constante tal é igual a 10 milissegundos. Substituindo-se esses valores nesta equação, obtemos que a tensão na saída é dada por esta expressão, no intervalo de 0 a 1 milissegundo. Podemos então determinar que o valor da tensão na saída no instante igual a 1 milissegundo, que é igual a menos 9,5 volts. Agora podemos então comparar a influência do uso do resistor RF na forma do sinal na saída dos circuitos. No circuito integrador ideal, temos uma resposta linear e uma tensão que permanece constante a partir de 1 milissegundo. No circuito STC com resposta de filtro passa-baixa, temos uma resposta exponencial e um valor máximo de tensão de menos 9,5. A partir desse instante, o capacitor começa a descarregar através da resistência RF. E a tensão nos terminais tende a 0 e é expressa por uma equação também exponencial. Os circuitos integradores são importantes. São usados, por exemplo, para se obter sinais triangulares a partir de uma entrada de onda quadrada no circuito integrador. São também utilizados no projeto de filtros ativos, que são filtros que utilizam operacionais, resistores e capacitores. Para finalizar, vamos escrever o circuito diferenciador. Ele é obtido a partir da configuração genérica de um circuito inversor, sendo Z1 um capacitor e Z2 um resistor. Queremos determinar a tensão na saída para um sinal de entrada conhecido. A corrente do capacitor é a mesma que circula pelo resistor. A corrente no capacitor, vimos anteriormente que é igual a uma capacitância vezes a derivada da tensão nos terminais do capacitor. Portanto, podemos calcular a queda de tensão no resistor, que é igual a esta corrente vezes o valor do resistor. O que resulta numa tensão na saída, que é igual a menos
R vezes C, vezes a derivada da tensão na entrada. Lembrando que a tensão na entrada é igual à tensão nos terminais do capacitor, porque este nó está aterrado. Conhecemos, portanto, a tensão na saída do circuito diferenciador. E agora podemos determinar a sua função de transferência, utilizando-se a função de transferência da configuração genérica do circuito inversor. Conhecemos E1 e Z2 e verificamos que o módulo da função de transferência é dado por esta equação, que a defasagem entre a saída e a entrada é igual a menos 90 graus. Finalmente, podemos expressar a variação do ganho em função da frequência, obtendo-se uma resposta linear, com um aumento que é de 6 dB por oitava, ou o seu equivalente de 20 dB por década. Os circuitos diferenciadores têm problemas de estabilidade. Quando são utilizados, é necessário conectar um pequeno resistor em série com o capacitor. Mas isso tem uma consequência, uma resposta não ideal como circuito diferenciador.